tarde, tudo de bom para você? Está no ar com imagens da capital paulista. Você que não está em São Paulo hoje, não imagino que nós já passamos nesta manhã de greve de metroviários, os trens parados, metrô parado, mais de 600 quilômetros de congestionamento na hora de pico. E olha, complicadíssima a situação. Claro que não houve uma paralisação de 100%, como aconteceu no mês de setembro, mas tivemos sim grande parte dos metrôs, dos ônibus, dos trens do metrôs parados e também da CPTM. Então, por conta disso, foi uma manhã bastante complicada aqui em São Paulo. Você vai saber detalhes daqui a pouco. O tempo já está fechando, há previsão de chuva, a greve ainda não acabou. Portanto, você que está aqui em São Paulo, cuidado. Se você puder, não saia de casa. Hoje é ponto facultativo em São Paulo. As escolas públicas também cancelaram as aulas. Então, fique onde você está para que você tenha o menor problema possível. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com quem está sofrendo no trânsito da capital paulista. Mas antes disso, preste atenção neste recado da Bispa Sônia. Deixa eu dar continuidade no programa, daqui a pouquinho nós voltamos... Ah, sim. Qual é a razão dessa demora toda, Guilherme? Só fala pra mim. Como ora pronomes. Então, mas não dá, né, gente? Fica feio, né? Conta um pouquinho pra gente o tudo que ele é, porque... Tô. Ah, eu não tava não? Feito uma besta, rindo assim? Ah, então tá bom. Ah, os meninos estão... O Docinho tá falando que não tava no PGM. Eu não tava no ar. É porque ontem... Então, mas é que ontem entrou bem rapidinho, saiu a minha fusta do ar, por isso que eu achei que era... Entendeu? A Vanessa tá lá, né? O doutor também? Tá. Doutor Arthur Prado, né? O doutor, eu já tenho... Todos os créditos estão lá. Ó, deixa eu te falar. Tá ouvindo, Guilherme? Douglas, então, ó, presta atenção para você falar para ele, por favor. A gente tem 2 GCs do trânsito. Você começa colocando esse, depois põe esse da Vanessa. Tá? Eu mandei 2 para o Emerson. E pode ir alternando os 2. Você consegue ver aí o número de mulheres que recorre à medida protetiva? Ah, Docinho, não dá para você ficar comigo. Você não vai trabalhar, você não vai para a Record... Docinho, você não vai para a Record na sexta-feira? Tá, acho que não dá. Dá para ficar um pouquinho, né? Não, eu queria aquele negócio da medida protetiva. Não tem, né? Estamos de volta com tudo de bom para você. Te falei agora no comecinho do programa que a situação foi complicada aqui em São Paulo. Obrigada a você que nos acompanha aqui da capital paulista, dos 4 cantos desse país. Vou conversar agora com a Vanessa, que está no trânsito de São Paulo desde cedo. A Vanessa é motorista de aplicativo. E olha, quero que você preste atenção na nossa conversa, que eu vou te falar uma coisa, hein? É complicadíssimo o dia a dia no trânsito em São Paulo. Já é complicado, né, Vanessa? Num dia como esse, tão atípico, nós tivemos até pico no começo da manhã de 619 quilômetros de congestionamento. Menina, desde que hora você está na rua, Vanessa? Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui com vocês. Para você relaxar um pouquinho, Vanessa.
É complicado, né? Mas enfim, muito obrigada. Eu tô assim, já estou aqui trabalhando na luta desde as 7 da manhã. Então você começou no horário mais complicado, né, Vanessa? Sim, sim. É o horário de todos os dias, né? Eu inicio às 7 da manhã. Hoje, por ser um dia bem atípico, embora já tenha sido aí anunciado essa greve, não esperava que o trânsito estivesse tão carregado quanto hoje está sendo. Ô, Vanessa, quais foram as... Você já fez várias viagens hoje ou até isso estava difícil? Porque, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, eu estou sem culinária na nossa cozinha, porque eu tenho uma culinarista que viria hoje, que é do extremo leste da capital paulista. E quando nós tentamos marcar a viagem com o aplicativo para ela, que ela entrou no aplicativo, estava dando mais de 3 horas para ela chegar aqui. Você chegou a pegar viagens mais longas hoje? Peguei uma viagem bem longa, em questão de tempo, por conta do trânsito. Sei. Né? Então, eu realmente também do extremo leste, ali próximo à Estação Patriarca, até aqui Pinheiros, na Teodoro Sampaio. Gastei aproximadamente umas 3 horas também nesse percurso. Então você ficou 3 horas hoje só com o passageiro? Só com o passageiro por conta do trânsito. Meu Deus, o que você acha que cansa mais, Vanessa, dirigindo nesse período? Porque hoje o que eu tenho uma preocupação grande, eu acho que vocês que trabalham, eu também pego o trânsito todo dia porque eu moro distante daqui. Mas o que eu tenho mais medo hoje são dos assaltos durante os congestionamentos, que eu acredito que para vocês também suscita um medo ainda maior pelo tempo muito maior, que vocês ficam o dia inteiro, né, suscetíveis a serem assaltados. Isso é o que mais dá medo também num dia como esse? Com certeza. Eu creio que não seja o mais, né? São diversos fatores, porque quando você faz um trajeto único todos os dias, você sabe os pontos exatos onde você tem que ter uma maior atenção. Nós aqui do aplicativo, não. Nós corremos esse risco a todo momento. Então, enquanto, por exemplo, eu estava aqui aguardando a entrada, né, conversar aqui a oportunidade com vocês, eu tenho que ficar sempre de olho à minha volta, porque não é apenas no farol, é uma abordagem a qualquer momento. Então, isso também nos cansa muito ao longo do dia. Vanessa, você já foi assaltada? Graças a Deus, não. Há quanto tempo você está trabalhando como motorista de aplicativo? 1 ano e 3 meses. Já como jornalista gosta de saber da vida das pessoas, por que você começou a trabalhar com aplicativo? Eu estava em busca de uma recolocação profissional, né? Mas eu não queria voltar para a área de cobrança, que era uma área que eu já tinha trabalhado. Você trabalhava em escritório, então? Escritório. Tá. E eu queria uma nova oportunidade. Eu estava em busca realmente assim de um novo caminho para mim. E como a princípio não estava surgindo e também não posso ficar parada esperando, né? Sou mulher, é aquela coisa que a gente não consegue esperar as coisas caírem do céu. A gente vai correr atrás. Né? Vamos correr atrás. Então, eu pesquisei um pouco com a ajuda do meu irmão, que também é motorista, algumas amigas que também trabalham aí o dia inteiro no aplicativo. Elas me incentivaram bastante, falou: Van, você tem tudo para trabalhar e você vai gostar, você gosta de conversar, gosta de pessoas. E me inscrevi na plataforma, gosto bastante desse trabalho, é enriquecedor assim como pessoa, como trabalho, é muito bacana. Agora, embora tenha desafios, né? Você mora com a sua família? Sim, eu moro com a minha mãe e o meu filho. Sua mãe não ficou preocupada? Porque por conta dessa violência toda, mãe é mãe, né? Ela não ficou preocupada? Minha filha vai fazer outra coisa, sossega. Você vai ficar na rua o dia inteiro com esses riscos todos. O pessoal que não respeita motorista, não respeita carro, é aquela confusão com moto. Ela não falou nada? Tudo bem pra ela? Não, vixe, minha mãe, ela ficou muito preocupada. Ela fica ainda muito preocupada enquanto eu não chego em casa. Ela não fica tranquila,
porque não importa a idade, né? Nós Não. sempre somos filhos e eu também sou mãe, também ficamos preocupados. Mas é aquela coisa, ela sabe que também preciso trabalhar, né? Preciso ter força, precisamos encarar os desafios, porque mesmo como pedestre ou como motorista, os desafios são grandes e diários. Sempre vai ter risco, né, Vanessa? Não adianta. Vanessa, Infelizmente, e onde você sim. está agora? No momento eu estou na Henrique Schaumann, Tá tranquilo? aqui na região de Pinheiros, desculpa. Tá bem Tá tranquilo. tranquilo. E essa é a sua região normalmente? Porque essa região não foi muito afetada pelo trânsito, né, Van? Olha, eu cheguei aqui agora há pouco, então há mais ou menos uns 15 minutos que eu estou aqui na região, está tranquilo. Mas sentido centro já está um pouco mais complicada, a Rebouças está bem complicada, e nos dois sentidos. A Faria Lima também já está começando a ficar carregada nesse horário. Me diz uma coisa, enquanto você conversa conosco, daí ninguém pode te chamar? Tem alguma coisa que você avisa que você está ocupada? Ou se entrar uma chamada, você para e já vai trabalhar? Como que funciona? Então, o aplicativo, como hoje estamos em greve, a corrida está bem mais frequente. Então, eu precisei desligar o aplicativo, senão eu não conseguiria, né, parar aqui esses minutinhos por conta disso. Então, eu desliguei o aplicativo, estou aqui com vocês. Entendi. Eu sigo em frente. E daí, por exemplo, agora você liga. Daí cai um monte de mensagens e você escolhe o que você quer, o que é mais perto de você, ou um lugar, por exemplo, sai daí da Henrique Schaumann para ir para Guaianazes, ou daí para ir para Osasco. Você escolhe o lugar que você prefere ir? As corridas, elas caem, né? Vem as informações, aonde que eu vou buscar o passageiro e para onde eu levo. Tá. Eu acabo definindo se eu quero uma corrida muito longa por conta de tempo ou se eu fico numa corrida mais curta também pelo fator de trânsito, valor e tudo mais. Entendi. Quer dizer, você não escolhe, né? Você escolhe mais ou menos, não pode ficar escolhendo muito também, senão se prejudica, né, Vanessa? Exato. Aí o aplicativo ele acaba nos punindo aí por cancelar, rejeitar muitas corridas. Vanessa, não vou te atrapalhar mais, eu sei que você tem muito trabalho ainda hoje. Quero te agradecer por você ter dado essas informações pra gente, te desejar ótimas viagens nessa tarde, que Deus te abençoe e te proteja nesse trânsito, viu? Obrigada mesmo pela tua companhia aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, agradeço, tenho um bom dia para vocês também. Um beijo, minha querida. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus, tchau. Olha, nós conversamos com a Vanessa agora, daqui a pouco eu vou falar com a doutora Patrícia. Hoje nós vamos falar com um assunto extremamente importante com a doutora Patrícia, que está de volta para falar conosco. Por quê? Porque você, muitas vezes, não presta atenção, principalmente você que tem crianças, tem filhas, adolescentes, e a gente mesmo tem que ter alguns cuidados específicos na higiene íntima durante o verão. Para que você não tenha o odor mais forte, existem várias técnicas, só que existem alguns mitos, que eu estava até conversando com a Patrícia na internet, que nós vamos tirar para você da sua cabeça, porque tem algumas coisas absurdas. Quando a gente falava desse assunto, eu fui pesquisar um pouquinho, até para selecionar algumas perguntas para a Paty. E vocês não têm noção das coisas que aparecem. Então, muito cuidado com as dicas, entre aspas, porque quando nós falamos em saúde, não existe dica. Existem médicos que são especialistas e que nos orientam para que nós tenhamos uma vida mais saudável, seja qual for a área médica. Então, cuidado quando você entra na internet e a primeira coisa que aparece ali, você pega e fala, eu vou fazer para ver como é que é. Não é assim que funciona. A doutora Patrícia vai esclarecer isso para a gente daqui a pouco. Mas antes eu vou falar de um assunto extremamente importante que veio à tona com o que aconteceu com o caso Ana Hickman e a agressão que ela sofreu do marido, do Alexandre. Essa semana ela deu uma entrevista dando mais detalhes de tudo que aconteceu a respeito dessa suposta agressão, e o que nos chamou a atenção foi a questão da medida protetiva. Muitas vezes, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, mas eu quero falar um pouquinho com você de novo, porque muitas pessoas, primeiro,
acham que não devem pedir, acionar a justiça, a Lei Maria da Penha, para que tenham essa proteção, porque acham que não funciona. O que adianta? A lei não vai me proteger, como é que eles vão ficar fiscalizando meu marido ou meu ex-companheiro, meu ex-marido, para não chegar perto de mim? Não é verdade. Existem leis que têm que ser cumpridas e quando não são cumpridas, são punidas. O maior problema, na verdade, é quando você não denuncia e quando você não pede, porque daí pode acontecer alguma coisa e num caso grave, você não pode contar com a sorte. Então, o doutor Arthur vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso, só para a gente esclarecer antes de conversar com a Paty. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa, uma alegria ter você aqui com a gente, obrigada por esses esclarecimentos. Eu acho extremamente importante, doutor, que a gente continue falando nesse assunto, porque na minha opinião pessoal, doutor, muitas vezes nós acompanhamos o feminicídio e vemos um número cada vez maior justamente pela nossa descrença às autoridades que faz com que nós não tenhamos a iniciativa de pedir uma medida. Ou confiamos demais naquele que já mostrou que pode nos agredir e pode até matar, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Doutor, obrigada a você de estar aqui conosco. Doutor, nós vimos um caso específico que foi da Ana, que ela, a princípio, se negou, disse que não tinha necessidade de pedir essa medida protetiva e agora recuou e decidiu pedi-la. Eu quero saber o seguinte, quando eu peço uma medida protetiva, isso significa o quê? Só que essa pessoa não pode se aproximar de mim? Mas e quando eu tenho filhos? Como é que fica essa equação, doutor? Então, com relação aos crimes cometidos em contexto, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos a Lei Maria da Penha, né, já muito conhecida, que ela prevê uma série de mecanismos de proteção à mulher que é vítima dessa violência. Certo. Entre esses mecanismos temos a medida protetiva. Então, o que geralmente acontece via de regra, né? A vítima sofre uma violência doméstica e ela vai até uma delegacia registrar o boletim de ocorrência e lá ela já é cientificada da possibilidade dela requerer essas medidas protetivas de urgência. Dentre as medidas protetivas, nós temos várias medidas, né? Existe a proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar determinados lugares. Se a violência for praticada também contra o menor, em conjunto com a mãe, também pode-se requerer a retirada, né, do menor do lar e a proibição de contato do pai com o menor nessa hipótese. Então, nós temos diversos mecanismos que a legislação prevê de proteção à mulher. Por incrível que pareça, a legislação brasileira ela é uma das mais avançadas do mundo na matéria de proteção a vítimas de violência doméstica e familiar, e inclusive copiada, né, em alguns países no exterior. Doutor, então, nós temos... Pode falar. Não, desculpa, doutor, pode terminar. Não, fica à vontade, já tinha... Agora, doutor, por exemplo, você falou dessa questão do filho. Então, se eu sou agredida, eu tenho o direito, pela Lei Maria da Penha, de pedir, pelo menos provisoriamente, que o meu agressor se afaste também daquele que é o filho dele? É isso? Vai depender se a agressão também foi cometida contra o menor. Tá. Via de regra, os juízes, pelo menos da vara de família, eles costumam não conceder a guarda para o pai que é agressor. Certo. Que praticou uma violência doméstica. Então, lá na vara de violência de família, quando for abrir um processo de regulamentação de visitas, via de regra, a guarda vai acabar ficando com a mãe que foi vítima da violência. Mas eu não posso ser impedido de ver o filho. Eu posso não ficar com ele, mas ver eu posso. Isso, aí teria que ser regulado na vara de família, para ver se, através de uma terceira pessoa, né, fazer um programa de visitação a cada 15 dias, ou determinar se as partes acordarem ou se o juiz vai determinar ali qual que vai ser a frequência da visitação. Doutor, violência psicológica. O meu corpo não fica marcado. Como é que eu consigo provar na justiça que eu preciso que esse homem se afaste de mim e que eu requeira essa possibilidade desse afastamento, doutor? Então, os crimes que envolvem violência doméstica, de maneira geral, eles são crimes que ocorrem na obscuridade, no interior da casa. Porque ninguém está vendo, né, doutor? Nesse caso ainda teve uma empregada, mas vamos imaginar que sou eu e meu marido. Como é que eu faço para que acreditem em mim? Porque tem gente também que não denuncia porque acha que ninguém vai acreditar, né, doutor? Sim, acontece bastante, infelizmente. Só que nessas hipóteses, quando a gente está falando de crime de violência doméstica contra a mulher, via de regra, a palavra da vítima ela ganha mais força. Tá. Geralmente, num processo penal, só a palavra da vítima não é o suficiente para condenar um acusado de um crime. Certo. Só que nesse tipo de delito, né, quando envolve violência doméstica, é inerente ao próprio crime, né,
que aconteça na obscuridade, no silêncio, no interior da casa. Então, às vezes, não tem testemunhas, não tem outros meios de prova que possam, né, comprovar essa violência. Então, o ideal é que a vítima leve tudo que ela tiver de documento, de mensagem, de e-mail, ou se tiver testemunhas, um porteiro, um vizinho, alguém que possa ter testemunhado a agressão, a violência psicológica, isso tudo vai auxiliar a autoridade policial e o Ministério Público no futuro a formar uma convicção para que possa, né, abrir um processo ali e, ao final, o agressor seja condenado pela prática do crime. Doutor, eu tenho uma outra dúvida. Por exemplo, se a agressão acontece próxima a mim, um vizinho, por exemplo, eu vejo que ele agride a esposa tem medo e eu denuncio. Ou denuncio ou vou testemunhar mesmo. A medida protetiva, ela se estende às testemunhas, no caso também até da própria Ana mesmo, que uma das empregadas das ajudantes da casa, chegou a dizer que viu e tal. Essa medida protetiva eu também posso pedir se eu sou a testemunha? A medida protetiva, ela é direcionada diretamente para a vítima. Então, testemunhas, em tese, não estão abrangidas, né, por essa proteção. Nesse caso específico, não, né, doutor? Não, mas a testemunha pode requerer também uma proibição de aproximação, se ela se sentir ameaçada de alguma forma. E ele também, o agressor, né, na hipótese de entrar em contato, tentar ameaçar, ele vai estar praticando outro delito, né, que é a coação no curso do processo. Então, existem mecanismos de proteção também às testemunhas que não são particularmente da Maria da Penha, mas que também estão à disposição ali, caso seja necessário. Doutor, e num caso... Também só para completar a resposta que você tinha feito uma pergunta anterior, por exemplo, no condomínio, eu estou ouvindo aqui que meu vizinho está discutindo com a esposa e estou com suspeita de que está tendo um crime de violência doméstica. A Maria da Penha ela sofreu uma alteração recente para obrigar os síndicos de condomínios, por exemplo, a denunciar. Então, na hipótese de ter uma suspeita, o síndico ele é obrigado a denunciar, e qualquer pessoa que esteja presente ali também tem essa obrigação. Mesmo que eu não queira? Mesmo que a vítima fale, não precisa? Não, tem que levar ao conhecimento da autoridade policial. É porque, na verdade, quem fala que não precisa, fala porque tem medo, né, doutor? Ninguém quer ficar apanhando simplesmente porque acha porque gosta. Então, na verdade, o grande erro da gente é essa história que a gente aprendeu e ouve desde criança de que não se mete a colher em briga de marido e mulher, tem feito com que muitas pessoas percam a vida, né? A verdade é essa. Justamente por essa... Na verdade, não deixa de ser uma forma de omissão, né, doutor? Só que não era punitiva pelo fato de não ter essa mudança na lei. Isso acaba sendo um crime, então, quando eu não denuncio, né, doutor? Não chega a ser um crime, propriamente dito, pode sofrer ali algumas sanções administrativas, mas o fato é que agora existe essa necessidade de, pelo menos, o síndico fazer a denúncia. Doutor, nós falando ainda, no caso, a gente acaba remetendo a Ana Hickman por conta de ser uma pessoa mais conhecida. Se eu trabalho com o meu marido, com o agressor, se a gente tem essa relação também profissional, muito latente, como a gente viu nesse caso, essa medida ela se restringe também, porque agora entrou uma nova fase da briga, que é o desejo dele de voltar a trabalhar, de voltar a exercer as funções dele na empresa e tal. Isso também, quando existe uma medida protetiva, ela não se restringe só ao ambiente onde eu morava, se restringe também a esse ambiente de trabalho? Sim, ele abrange todos os ambientes que a vítima frequenta, seja ele profissional, seja domiciliar, de lazer. Ou seja, a partir do momento que tem uma decretação de proibição de aproximação, por exemplo, o agressor ele não pode se aproximar em local algum, seja no trabalho, seja na residência, seja no local em que a vítima costuma frequentar, enfim. Então, isso também se estende para o ambiente profissional, como é o caso aqui da Ana Hickman. Agora, doutor, uma coisa a gente não pode deixar de falar, né? A lei da Maria da Penha, embora a gente saiba da tristeza que foi para Maria da Penha, o que aconteceu com ela para que se vire uma lei, é uma das melhores e mais eficazes que a gente já teve, né, doutor? Que a falta de informação faz com que nós não recorramos a ela. Mas que existe a eficácia, a gente não pode negar, né, doutor Arthur? Com certeza, com certeza. Como eu disse, é uma das legislações mais avançadas do mundo atualmente. Infelizmente, veio a custo de muito sofrimento para muitas mulheres e para Maria da Penha, né? Que acabou ficando paraplégica por conta das agressões que sofreu do marido. É verdade. E, de fato, é uma legislação que ela surge em 2006 e ela traz efetivos mecanismos de proteção para a vítima. Então, é importante, né, todos se informarem a respeito disso, saberem quais são os seus direitos, saberem para onde ela tem que recorrer em hipóteses em que a pessoa, né, sofre uma violência doméstica. E a legislação, sim, protege. Existe aquele medo, né, de falar, tudo bem, mas quem vai fiscalizar? De fato, não vai ter um policial na sua porta todo dia, não vai.
Mas se você perceber que a pessoa está quebrando a medida protetiva, basta ligar 190, informar o que está acontecendo, com certeza eles vão mandar uma viatura até lá, podem inclusive fazer a prisão em flagrante do agressor, que configura outro crime, né, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, além do crime que ele já está respondendo, ele vai responder por mais um. Então, existem mecanismos que hoje em dia são bem mais efetivos. Infelizmente, não são todas as mulheres que têm a coragem de denunciar. A gente entende que crimes que são praticados no contexto de violência doméstica, eles são muito complexos, envolvem toda uma questão emocional, psicológica, financeira, física, enfim. Então, a gente entende, mas sempre que as mulheres estiverem nessa posição, é necessário que elas façam a denúncia, é necessário que elas requeram a medida protetiva como forma de proteção a ela, aos seus filhos, aos seus familiares e a tudo que lhe interessa. Doutor, obrigada demais pelas suas informações. Está convidadíssimo a vir pessoalmente ao programa. Vai ser uma alegria te receber para conversarmos mais. Obrigada por você estar aqui hoje. Vou deixar os contatos do doutor, estão aí na tela para você, o Instagram dele para você conhecer melhor o trabalho dele. E lá no Instagram tem um link também para você ter mais informações, que é o Prado Calegari, está aí na tela. Obrigada, viu, doutor? Vem aqui para conhecer o nosso estúdio. Uma alegria te receber. É um prazer. Muito obrigado, viu? Obrigada, querido. Olha, lembrando a você, não se esqueça de jeito nenhum, porque você ligando no 180, você pode denunciar qualquer briga, qualquer perrengue, e você não vai ser identificado. Isso é importante. Esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém meter a colher, as coisas acontecem sim. A gente não pode negar e nem se omitir ao poder da maldade. Tem muita gente que é má mesmo, então você não pode contar com a sorte. 180 é o Disque Denúncia para você denunciar qualquer violência contra a mulher. Bom, toda semana, você sabe, né? Lembra que eu já te falei? Toda semana, todo sábado, pela Loteria Federal, tem o sorteio do Clube da Bênção, que você participa quando você liga no 0800 878 1200. E hoje o apóstolo conversou com o João, que foi o ganhador do último sábado. Dá uma olhadinha. O mover não para. O mover não para. E sábado agora, quem ganhou R$1.000 pela Loteria Federal foi o número 68808. 68.808, o número da benção. E eu vou falar com o abençoado aqui por vídeo, que é o João Neto. Vamos chamar o João. Oi, João. Graça e paz, tudo bom, meu querido? Graça e paz, apóstolo. Tudo bem, e você? Amém, João. João, você mora aonde? Eu moro em Indaiatuba, interior de São Paulo, a 90 quilômetros de São Paulo. Na linda cidade de Indaiatuba, que é uma cidade muito bonita, uma cidade que eu já estive lá algumas vezes, e eu louvo a Deus. E João, há quanto tempo que você é Gideão da Conquista? 3 meses. Há 3 meses o João fez o seu carnê, e sábado agora você ganhou o prêmio de R$1.000. Deus é fiel, parabéns. Amém, pastor. Graça e paz, muita alegria, hein? Amém. E como é que foi essa surpresa? Você recebeu uma ligação? Como é que foi? Apóstolo, eu recebi uma mensagem essa noite. Na verdade, eu não fico todo o tempo no celular, né? E quando eu consigo ver algumas mensagens, e essa noite passada que eu recebi a mensagem, e hoje de manhã me ligaram da Rede Gospel, confirmando. Que alegria! Parabéns, João! Uma alegria muito grande, viu? Muito grande, sim, muito gratificante isso, apóstolo, muito gratificante. Imagina. Verdade. E olha... E vou lutar pelos 20 mil. Amém. E agora vamos esperar os 20 mil, porque no último sábado agora tem o sorteio dos 20 mil. E eu quero também te parabenizar, porque ainda essa semana eu estava conversando com o nosso bispo lá na África. As nossas crianças têm feito a diferença. E uma contribuição leva esse amor onde a gente não imagina e transforma vidas, e somos abençoados por isso. Então, muito obrigado, viu, João? Parabéns. E, claro, um Natal abençoadíssimo para você e toda a família. Obrigado. Eu que agradeço, apóstolo. Eu que agradeço mais uma vez. E vamos contribuir sim. Tá? Amém, querido. É uma gratidão estar com vocês. Amém, obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Aleluia. O próximo pode ser você.
E para o próximo ser você, ligue no 0800 878 1200 e daí você vai fazer parte do Clube da Bênção. Quando você já faz o carnê, o que acontece? Você vai receber no seu e-mail um número, que é o número da apólice. Com este número, você já começa automaticamente a concorrer aos prêmios de R$1.000 semanais pela Loteria Federal e R$20.000 todo mês. Então não perca seu tempo, vá ligando agora, nosso call center está à sua disposição, 0800 878 1200. É o seguinte, vem pra cá comigo, porque hoje eu vou conversar com a doutora Patrícia. A doutora Patrícia está aqui com a gente mais uma vez para esclarecer essas dúvidas. E eu falei para ela, Paty, vamos falar um pouquinho sobre higiene íntima? Porque assim, Keila, tudo bem, eu tomo banho, me lavo todos os dias, com sabonete, sei lá como é que o que você passa, ou shampoo. Mas não é assim, tem alguns cuidados específicos, porque no calor a gente sua muito. Às vezes você fica muito tempo sentado, igual, por exemplo, a Vanessa, trabalha dentro de um carro o dia inteiro, ou você fica dentro de condução, ou mesmo você usa uma roupa mais justa, ou tem gente que costuma usar aquele absorvente, eu não sei o nome. Íntimo. Que é absorvente íntimo, não para quando tá menstruada, né, Paty? Mini, né? Mini, entendeu? Será que isso faz bem? Então, daqui a pouco nós vamos mostrando para você o passo a passo disso. Paty, primeiro que eu quero te perguntar, a higiene íntima, que é o mais importante, a mulher sabe fazer essa higiene adequadamente? Normalmente? Na verdade, a gente sempre acha que sabe tudo sobre o nosso corpo, que a gente se limpa, se higieniza corretamente e muitas vezes a gente fala pequenos detalhes na consulta ali para paciente, para mulher e às vezes ela, nossa, é melhor desse jeito, eu não sabia, eu não fazia assim e isso faz a diferença na hora de uma secreção, um corrimento, uma candidíase. Então, às vezes a gente dá alguns toques para a mulher onde vai poupar ela de ter uma coceira, de ter um fungo, de ter algum incômodo, né? Desde a alimentação até a própria higiene local. Então, surgem dúvidas sim, a gente acha que sabe muita coisa, mas tem detalhes que fazem a diferença. Você falou de candidíase. Eu vi uma pesquisa que nessa época do ano, do calor mais forte, mais excessivo, o calor excessivo é um ambiente propício para candidíase. Por quê? A gente tem que se lavar mais? Nesse período, a região ela vai transpirar mais, vai ficar mais aquecida, mais quente e toda essa conjunção de fatores ali, né? O local quente, abafado, fechado, úmido, vai fazer com que a candidíase cresça com mais facilidade. Então, ela prolifera mais rápido, a gente está deixando o meio ali de cultura para ela facinho para proliferar. Junta fator de a imunidade, de repente caiu a imunidade, ela está mais gripada, uma infecção urinária, tomou um antibiótico e aí está calor, pronto, já vem a candidíase, porque a imunidade caiu, calor, abafamento e uma outra coisa, detalhe, às vezes está muito ansiosa, comendo muito açúcar, muito carboidrato, também vai criar ali no canal vaginal um ambiente propício por conta do açúcar para o fungo crescer e proliferar. Agora, Paty, eu fico pensando assim, tudo bem, eu tenho que me lavar um pouco mais, mas se eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço? É complicado, ainda mais nesse calor. Se você é uma dona de casa, ou se você trabalha no lugar, ou mesmo você trabalha dentro de algum lugar, você pode se lavar, porque hoje, antigamente ainda tinha bidê, não é? Lembra de bidê? Toda casa tinha bidê, ou até tinha alguns lugares, dependendo do lugar que você trabalhava, tinha. Que daí tinha aquela duchinha. Hoje não tem mais isso. É difícil. Hoje, o que a gente tem orientado é o seguinte, você usar como o protetor diário, que no início até você falou, também vai abafar, então vai criar um desconforto. Então usa o protetor diário quando você está no início, no finalzinho da menstruação, uma secreção. Só para não manchar a calcinha. Só para não manchar, mas é uma coisa bem pontual. Mas no dia a dia, que não dá para você se limpar, se higienizar, tomar banho, nada disso, está fora da sua casa, o lencinho umedecido, ele dá para ser utilizado. Até eu trouxe aqui, só para a gente ilustrar, o lencinho umedecido mesmo, lencinho que a gente normal. vai estar. Lencinho normal, pH ácido, tá? Ele não pode ser um lencinho com muitas coisas, muita química, né? Então, que tenha um pH mais ácido, que é o pH vaginal e da vulva. Então, você vai higienizar só por fora. Daí eu pego, me limpo. Por exemplo, fiz xixi. Isso. Limpo com papel higiênico primeiro e depois eu passo o lencinho. Passo o lencinho. Papel higiênico também, gente, toma cuidado, dobra, faz uma forma assim, seque lentamente, não raspe, né? Não passe. Você faça só uma compressão, porque senão você também irrita. Fez isso,
tá suada e tudo mais, pega o seu lencinho íntimo, passa ali nos grandes lábios, pequenos lábios, na dobrinha que tem dos pequenos e grandes lábios, faça essa higiene adequada. E sempre lembrando, papel higiênico passando de frente para trás também, né? Por conta dos micro-organismos, das bactérias que pode vir do ânus para frente. Então, sempre já vou até pular. A primeira pergunta, que eu ia até colocar, a primeira pergunta era essa. Então, olha, você que fez a primeira pergunta, que mandou o áudio pra gente, eu nem vou colocar essa primeira, porque a Paty falou que o ideal é você se limpar de frente para trás. E por razões óbvias. Porque, por exemplo, se você defeca e vai colocar e coloca para frente, você vai se sujar, na verdade, né? Então, procura sempre, porque às vezes na pressa você vai de qualquer jeito, não faça isso. Primeiro você limpa o xixi, depois você vai para a parte de trás. Então, a primeira pergunta era essa. Então, agora vamos para a segunda pergunta, que está falando mais de corrimentos também. Pode jogar para mim, por favor. Boa tarde. Eu ouvi dizer que usar pedra-pume na vagina ajuda a diminuir o odor. Isso é verdade? Essa não é a que eu tinha falado do corrimento, mas essa é uma pergunta que eu também tinha visto. Que eu vi em alguns sites que as mulheres usam pedra-pume para esfregar, porque além de ajudar a enrijecer a pele da vagina, ainda dos lábios, ainda é uma maneira de limpar melhor. É verdade isso? Não, gente, não usa nada além da... Porque para quem não sabe pedra-pume, a gente costuma raspar o pé, certo? Tem gente que usava antigamente para raspar o pé, não é, Paty? Imagina... Como se fosse uma lixa, a pedra-pume. Não, é uma região muito sensível, né? Então é uma mucosa muito sensível à entrada ali, né, da vagina. Por fora, que nós temos os grandes lábios, pequenos lábios. Se você ficar fazendo isso, pensando que aquilo vai ficar mais grosso, mais protegido, ao contrário, vocês vão se machucar, vão esfoliar o local e aquilo vai começar a dar fissuras, dar ardência, coceira, irritação. Não usem nada ali. O que vocês vão usar? Vai se limpar, vai tomar seu banho e tudo mais, vai passar só água corrente e vamos usar aqui o sabonetinho líquido, gente. Certo. Existe hoje em dia o sabonete líquido que é propício, né? Então, você vai comprar um sabonete líquido, íntimo, pH ácido e que tem ácido lático. Sempre é bom você estar olhando, né, o que tem ali, o composto dele. E você vai usar, então, por fora. Pega os grandes lábios, pequenos lábios e esfrega. Pode colocar a imagem da vagina que a gente separou para você na tela, para você entender o que a Patrícia está falando, já colocando na tela. Porque daí você tem... É a paciência mesmo. Você vai essa entrada, você tem que passar, né, Paty? Então. Com a mão, não é para passar nada de bucha, nada, né, Paty? E nem esponjinha, tá, gente? Certo. Então, existem... tem uma esponjinha de banho. Não, nada disso. Então, vocês vão pegar e colocar, passar, né, na região ali dos grandes e pequenos lábios. Na entrada mesmo, tudo certinho com a mão. Só ali na entrada, né, com a mão o sabonete, fazendo, então, uma espuminha local. Vocês podem deixar aquela espuminha mais ou menos um minuto e meio, só para poder agir aquele sabonete, né, o líquido, para que diminua um pouco aquela oleosidade que vai se formando. Certo. Porque aquela região ali dos grandes e pequenos lábios, o que vai acontecer? Ela vai ficar abafada, então fica resíduos, fica mais oleosidade. Então, como se você fosse lavar a sua cabeça, você não vai lavar só com água, seu cabelo você vai lavar, vai colocar o shampoo, condicionador, tudo mais, você vai lavar. E se você usar só água no seu cabelo, não vai sair o suor, a oleosidade. E na região íntima, a mesma coisa. Então, você tem que passar, deixa um pouquinho agir, porque como ele é pH ácido, ele vai fazer com que essa acidez ali aumente um pouco e essa acidez protege. Certo. E aí, a hora que você passou todo esse sabonetinho, você vai, então, fazer todo aquele enxágue, água corrente, não é? E aí, essa região já vai ficar toda limpinha e com pH adequado. Se você passa essas coisas assim, que é fora do habitual, você pode machucar. Olha, tem uma pergunta que eu quero que eu até coloque essa, vê se está nessa ordem, Guilherme, que fala sobre a depilação. Que essa é interessante também, que existem algumas, é a terceira que tem aqui para mim, que existem algumas pessoas que têm dúvidas também do que diz respeito à depilação. Pode colocar na tela para mim, por favor. Boa tarde, Keila. Preciso lavar a região várias vezes ao dia quando estou menstruada? Está fora da ordem, mas fala essa para mim também, por favor. Então, quando a gente está menstruada, nós vamos ficar mais úmidas ainda. A região vai ficar mais úmida. Então, o que vai acontecer é que o sangue também é um meio de cultura. Só que é difícil você poder lavar várias vezes, porque a gente está, né, tem que ser o lencinho mesmo, né, Paty? Tem que ser o lencinho mesmo que a gente mostrou, para poder ajudar nessa higiene e não ficar acumulando a secreção, o sangue que fica, o suor associado. E estando em casa, se
puder conseguir lavar, pode. Mas assim, não tem necessidade. Um lencinho umedecido já vai te ajudar. E não esquecer, hein, gente, trocar o absorvente não passa de umas 4 horas de troca. Porque às vezes vai deixando, o odor vai aumentando, né? E a irritação... E o odor é muito forte da menstruação. É forte. Ô, Paty, e aquele absorvente íntimo que é interno, ele ajuda a reduzir esse odor? E como ele está pegando já lá internamente e absorvendo o sangue, melhora mais. Então, também nunca passar muito tempo ali, de 4 horas, para tirar e fazer a troca. Tirar logo. Mesma coisa, mesmo que o cheiro não está tão forte, você não fica tão irritada, mas retire ele, não deixa de passar de 4 horas, gente, porque senão aquilo pode até trazer o crescimento de bactérias, micro-organismos lá dentro. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Minha amiga, daí tem gente que fala que o ideal também é você lavar lá dentro, tipo com duchinha. Antes se falava muito isso, eu vi algumas coisas na internet. Existe essa necessidade desse tipo de higienização? Há muitos anos atrás, tinha muito isso mesmo, né? As avós e tudo, de fazer um banho lá dentro, né? Com algumas ervas. Não façam nada nesse sentido. Lá dentro, gente, a vagina ela é autolimpante. É um órgão que não precisa fazer nada com ela. Ela se autolimpa mesmo. O nosso mecanismo é perfeito. É perfeito, ele já age. Então, nada de ducha interna, porque senão você vai tirar aquela proteção que ela está criando ali. A partir do momento que você tira essa proteção, o pH vai modificar. Aí você é uma porta de entrada para bactéria, fungos, vírus, fazerem a festa. Certo. Então, não façam ducha interna, ducha vaginal. Só usar aquela duchinha externa mesmo, né, quando vai evacuar, por exemplo, mas internamente não use nada para não prejudicar o pH. Eu tenho dúvidas também, mas vou colocar mais uma pergunta para você. Pode soltar o áudio, por favor. Boa tarde. É verdade que fazer a depilação completa é sinal de boa higiene? Não entendi nadinha do que ela falou. Eu acho que ela falou a depilação de fazer completa é sinal de melhor higiene? Olha, assim, eu acho muito de cada paciente, de cada pessoa. Por quê? Você pode deixar os pelos ali, mas a orientação que eu dou, se a pessoa gosta de ter ali pilificação, não gosta de fazer depilação, que às vezes tem muito pelo que encrava, deixa crescer um pouco e faz a tosa. Então, deixa 1 centímetrozinho ali do pelo, mas corta um pouco, gente, não deixa longo, porque também cria mais secreção, né, e acumula. Agora, quem gosta de fazer a depilação total, depilação geral, desde que faça sempre um controle ali da higienização, fazendo toda a sua limpeza adequada, não tem problema, tá? Agora, não existe uma agressão quando você passa a cera? Porque tem gente que tira até perto dos lábios, né, Paty? Não é legal fazer isso também, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes se você vai fazer um laser, né, depilação a laser, aí eu acho que é mais fácil se você vai fazer uma depilação mais cavada. Aí eu acho que, ok. Agora, se você faz uma depilação cavada sempre, a cada 20 dias, com a cera, né, vai traumatizando, né? A região vai escurecendo um pouco mais. Também você pode irritar a pele. Pode machucar, né? Assim, então acho que você fazer uma geral. Se for com laser, que é uma coisa que é mais espaçada e com o tempo você não vai fazer mais, eu acho que seria até mais adequado, né? Mas não que seja obrigatoriamente. A pessoa tenha que tirar tudo para dizer que ela tenha uma boa higiene. Ela tem que, pelo menos, tosar e deixar curto o pelo. Tem mais uma pergunta, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. E para secar? Tem gente que fala que tem que usar o secador mesmo, é verdade? Daí eu seco e deixo secar até como se fosse lá dentro, não colocar o secador lá. Mas é verdade isso? É melhor fazer isso? No seu dia a dia, seque apenas com uma toalha macia, felpuda ali e acabou. A história do secador tem um problema que se você seca demais, você vai acabar secando um pouco lá dentro, né? Então, se é uma coisa assim, tô com pressa, ou tá calor e tudo mais, a melhor coisa que tem é a toalha mesmo. A toalha, né, gente? Não vamos inventar moda, acabou, não né? vamos inventar moda, porque o secador Porque em lá, si, se fosse um lugar para ficar secando, seria mais aberto para entrar alguma coisa para secar, não é, E aí Paty? você vai secar até demais, porque o secador ele vai acabar secando lá dentro também. E o ressecamento é ruim. Então, às vezes, a pessoa... Até na relação sexual pode começar a comprometer um monte de coisas, né, então, Paty? as mulheres, às vezes, falam, não, eu quero ficar limpinha, sequinha. A mulher não foi feita para ficar sequinha, ela tem que ter a lubrificação, porque é ela que protege. Certo. Agora, quando fica realmente mais sequinha, é o período que ela está com problema hormonal, e aí ela tem dores nas relações, ela pode ter cortes, fissuras, coceiras, irritações. Então, gente, ter umidade, ter uma secreçãozinha, desde que não tenha mau cheiro, um odor forte, uma coceira, está dentro do normal. Tem que ter. Isso é importante, para você não ficar inventando moda naquilo que já está. Nós já fomos feitos perfeitamente para tudo ser do jeito certinho. Exato. Uma última pergunta antes da gente encerrar. Pode jogar para mim, por favor, o áudio.
Oi, tudo bem? Usar protetor de calcinha é falta de higiene? Nós falamos isso no começo. Não é falta de higiene, né, Paty? Na verdade, mas também não é legal, né? Não é legal porque você está abafando o local. O que eu oriento? Quando a gente tá saindo de casa, está trabalhando o dia todo e você está mais úmida, né, naquele dia, ou está com receio de ficar com alguma secreção a mais, leve uma calcinha na sua bolsa. Então, durante o dia todo ali, deu metade do dia que você está lá no seu trabalho, você troca a calcinha. Mas não leve ou não coloque o protetor desnecessário, só se tiver realmente com algum resquício ali de secreção de uma menstruação, coisa do tipo. Senão, é preferível levar uma calcinha a mais e trocar essa calcinha durante o dia. Falando em calcinha, a gente tem que encerrar, mas eu queria uma que eu vi também na internet. Dormir sem calcinha é melhor? É melhor para a saúde? Gente, o ideal seriam todas dormirem sem calcinha. Isso eu acho que a gente tem que falar para os nossos filhos, para nossas filhas, desde pequeno, para elas acostumarem. Porque depois, quando eu falo para as pacientes no consultório, elas têm mais dificuldade, porque acostumou a vida toda a dormir com calcinha. Então, é o momento, pelo menos, que vai ter ventilação, porque o dia todo está fechada, calcinha, calça, jeans, enfim, e ela não ventila. Então, é como se fosse um quarto fechado 24 horas. Entendi. E aí, na hora que eu vou deitar, coloco meu pijaminha, minha camisola. Eu durmo de pijama, mas sem a calcinha. Sem calcinha, exatamente. Olha, e deixa, gente, porque é a hora que vai ventilar e é a melhor coisa. Quando você começa a fazer isso, você nunca mais dorme de calcinha, que você acha que aquilo lá está incomodando, tem uma coisa estranha. E faz bem. Muito bem. É o ideal, na verdade. Olha e estando só. em casa, gente, também fiquem sem calcinha. Vocês estão sozinhas em casa, vestidinho, camisolinha. Sem calcinha, vocês vão ver como vai diminuir a secreção que incomoda tanto. Olha só. Paty, adorei nossa conversa. Muito bom. Obrigada, minha amiga. Olha, os contatos da Patrícia estão todos aí na tela para você. Vou deixar o Instagram e o Facebook e o YouTube, que é dra.patriciaolivotti. Mas eu não posso deixar de mostrar essa chiquetésima da minha amiga. A Patrícia abriu agora a clínica nova e esse é o convite para a clínica, que você está convidadíssimo. Lá no Instagram dela já tem os endereços da clínica. Olha que coisa mais linda. É um prazer. Olha que chiquérrimo. Lindo, champanhe, cheirinho. É o cheirinho da clínica na sua casa. É isso mesmo. Dá até vontade de ir pro médico, né, gente? Só pra você sentir cheirinho, você já sente assim na sua casa. Você lembra. Isso aqui já é pra você que não gosta muito de ir ao médico. Não é? Você já põe assim, o spray na sua casa, o cheirinho, e você lembra que você tem que ir pra algum lugar fazer exame anual, pelo menos, sabe? Não, você não pode se esquecer, tá? Estarei esperando você. Exames anuais. É quando você previne, você evita vários males, tá? A prevenção é sempre o melhor remédio. Por isso, nós estamos trazendo para você tantos ensinamentos através da Paty, justamente para que você entenda isso. Faça os seus exames, consulte o ginecologista todos os anos, para que você evite problemas e para que você, se Deus o livre tiver alguma coisa, comece a cortar o mal pela raiz. Todos os contatos da Paty estão aí na tela. Tem muitas dicas dela importantes, orientações importantes no YouTube também e no Instagram. Acompanhe a Paty, segue, para que você possa ter mais informações. Obrigada, viu, minha amiga? Eu que agradeço. Espero que você consiga voltar todos os meses, como sempre. Espero sim. Obrigada. E te espero na clínica. Vamos, vamos. Olha, nós vamos ficando por aqui. Antes fica o nosso abraço, todo o nosso respeito, o nosso amor, o nosso desejo para a nossa aniversariante do dia, que ela tenha o melhor ano da vida. Hoje é aniversário da nossa Bispa Sônia, um referencial para nós, mulher apostólica, a primeira bispa do nosso país, a primeira mulher evangélica a se apresentar na TV. Há quantos anos? A Bispa Sônia tem uma história de amor com a comunicação, é uma das maiores comunicadoras desse país. E é uma serva de Deus que nos abençoa tanto. E além dessa diversão toda que você acabou de ver aí com a Carol, é uma alegria poder compartilhar dos momentos da Bispa Sônia ao lado dela, poder caminhar com ela, é um privilégio para nós. É o aniversário dela hoje, nós desejamos que a senhora tenha o melhor ano da sua vida, como eu falei, que Deus te abençoe demais e que a senhora continue nos abençoando como nos abençoa todos os dias. Nós somos privilegiados por ter uma palavra que sai do altar, que nos guia, que nos acompanha, que nos fortalece, nos ensina, nos repreende, nos exalta, porque o importante é justamente isso, quando nós nos espelhamos em alguém que realmente pode ser um espelho para nós. O espelho para nós é aquele que faz o bem, é o que nós aprendemos todos os dias com a senhora. Obrigada por esse privilégio. Aproveite o seu dia, que Deus te abençoe muito. Nós vamos encerrando o programa por aqui, te agradecendo pela companhia, te dizendo boa tarde. Você fique um pouquinho mais com os louvores do Renascer Praise junto com a Bispa Sônia. Só te lembrando que amanhã eu te espero às 2h30 da tarde, claro, esperando que seja um dia melhor, que você consiga chegar mais cedo hoje na tua casa,
que os trabalhos retomem no metrô e na CPTM para que nós possamos voltar com tranquilidade. E amanhã às 2h30 estamos aqui falando de um assunto extremamente importante com os nossos convidados do Trocando Ideias. Um beijo para você, Deus te abençoe. Feliz aniversário, Bispa Sônia!